Oi pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Charles Odevan, eu sou pesquisador e gostaria de, nesse vídeo, agir como um booktuber, em que eu vou falar basicamente dessa obra aqui, ó, Ler Marx, que foi compilada por Robert Kurz e foi editada no Brasil. Eu acho que é a única edição brasileira que tem, porque essa edição em português ela foi tirada do site Obeco de Portugal, um site anticapitalista. Então ela é a única edição brasileira, e essa edição foi feita pelos companheiros do grupo Crítica Radical, que é um grupo que dialoga com a crítica categorial do valor de associação e que se baseiam, né, com esse paradigma. Embora eles tenham uma atuação mais, como é que eu posso dizer, uma atuação mais especificamente brasileira ou cearense, porque eles chegam a ter um sítio na localidade aqui no interior do Ceará, né, e em que eles tentam implementar parte desse paradigma numa situação de comuna rural, né? É lógico que a experiência não é 100% como o grupo próprio queria que fosse, porque nós ainda estamos dentro da sociedade capitalista, né? Ou então da sociedade do dinheiro, da sociedade do valor. Então não fica sendo mesmo uma experiência mesmo como o grupo queria que fosse. Mas há esforços do grupo, né? Há um certo tempo que eu não vou no sítio, né? O sítio, todo o excedente agrícola é dividido com a comunidade, né? Justamente para tentar já construir na prática e na praxis uma sociedade não mediada por dinheiro e mercadoria, né? Ou seja, o excedente agrícola seria um usufruto da comunidade, né? E tudo mais. Então o grupo Crítica Radical, eles juntaram um dinheirinho, fizeram uma vaquinha e mandaram a tradução do Boaventura, que é um ativista da crítica categorial do valor de associação de Portugal. Fizeram um trabalho de edição, né, e mandaram para uma gráfica, e o resultado é essa obra aqui, o Ler Marx. Vou até ler aqui o lead que eles botaram na capa: os textos mais importantes de Karl Marx para o século XXI, editados e comentados por Robert Kurz. Aí bem aqui, nesse canto aqui, tem crítica radical, para pensar o impensável, né? E a edição não foi muito, a tiragem não foi muito grande, foram, pelo menos até onde eu sei, do Jorge Paiva, foram 500 exemplares, foi só o que o grupo conseguiu de dinheiro, né? E eles fizeram mais para uma coisa pontual, para participar de um GT Marx e Marxismo, promovido pelo professor Eduardo Ferreira Chagas, aqui na UFC, né? Se não me engano, foi em novembro de 2017, acho que foi mais ou menos esse período. Eu li a obra toda, recomendo. Gente, eu não deveria fazer isso, né? Mas eu vou parar um pouco para lavar o rosto, porque eu andei pegando nos livros, os livros estavam tudo ali dentro, e nesse período aqui em Fortaleza, no Ceará, tá chovendo muito, tem muito mofo, eu tenho rinite, eu vou dar só uma parada para lavar as mãos, que eu estou sentindo que o livro que eu andei pegando, para poder retirar o Ler Marx, estava
estava no meio dos outros, na estante, tá me causando uma certa agonia aqui no nariz. Eu tenho rinite, eu vou só ali, só um minuto, viu, gente? Tira o microfone. Não faça brincadeira não, né? E despausa. Certo. Fala que voltou. O vídeo está tendo suporte luxuoso e técnico da minha filha. Sobrinha. Pois é, gente. Então, nesse book trailer eu vou falar do Ler Marx. Qual é que vai ser a metodologia? Eu vou comentar, para vocês terem uma ideia. Ah, Maria, rinite truando aqui. Eu vou comentar mais ou menos para vocês terem uma noção do que o livro fala, né? Eu vou falar do sumário, né? Do índice. Aí vocês terem mais ou menos uma noção do que é que o livro fala. O índice começa assim: prefácio, introdução aos destinos do marxismo, Ler Marx no século XXI. Eles não sabem, mas fazem o modo de produção capitalista como fim em si mesmo irracional, o ser estranho e os órgãos do cérebro, crítica e crise da sociedade do trabalho. 3. A falsa aparência de uma soberania imaginada, crítica da nação, do Estado, do direito, da política e da democracia. 4. Escorrendo sangue e sujeira por todos os poros, o vilão capitalismo e a sua barbárie. 5. O verdadeiro limite da produção capitalista é o próprio capital. Mecanismos e tendências históricas das crises. 6. Caça por todo o globo terrestre, a concorrência enfurece, globalização e fusionite do capital. 7. A mãe de todas as formas loucas e aninhado de lobos da bolsa. Capital que rende juros, bolhas especulativas e a crise do dinheiro. 8. A apropriação universal de uma totalidade de forças produtivas, critérios para a ultrapassagem do capitalismo. Bom, o meu método ele vai ser um pouco de pensar alguns termos. O vídeo eu pretendo que não seja muito longo. Tem um tópico aqui que eu acho interessante, que é esse: o Marx esotérico e o Marx esotérico. Há uma certa homofonia, né, nos dois adjetivos aí, né, as duas qualificações para Marx, mas eu vou tentar explicar. Marx exotérico com X e Marx esotérico com S. Seria corretamente assim, como está aqui, ó. Pois bem, eu vou ler esse trecho, que eu achei esse trecho fundamental, né? É nesse campo de tensão da não simultaneidade interna e externa do capitalismo no século XIX que se situa a gênese da teoria de Marx. Gente, o que é essa questão de não simultaneidade interna e externa do capitalismo no século XIX? É porque a gente tem que pensar. A maioria das pessoas no senso comum, eu encontro muita gente, inclusive eu já vi um professor de matemática da rede pública, aqui no meu bairro, aposentado, ele dizia que o capitalismo sempre existiu, né? O capitalismo nem sempre existiu, gente, né? E outra coisa, o capitalismo ele colonizou
os territórios terrestres de maneira desigual, inclusive no cenário europeu, né? Não foi uma simultaneidade total para a cobertura do modo de produção capitalista em toda a esfera, todo o globo terrestre. Não foi, né? Na Europa havia, isso até onde eu sei, pelos meus conhecimentos históricos e historiográficos, né? E também baseado um pouco em Marx, porque eu também não sou uma autoridade em Karl Marx, não. E nem muito menos uma autoridade em Robert Kurz, ou na crítica categorial do valor de associação. Mas até onde eu sei, como é que eu posso dizer? Na Europa, o ponto em que a Revolução Industrial mais foi impulsionada e mais expulsou mão de obra agrícola de suas terras para serem draconianamente empurradas para trabalhar nas fábricas de maneira insalubre, às vezes chegando quase a 12, 13 horas por dia, foi na Inglaterra. Nos outros lugares da Europa, essa pressão urbana, caótica, esse caos urbano da Revolução Industrial, ele foi feito de maneira mais atenuado, né? Isso foi muito forte na Inglaterra, né? Então daí esse conceito de não simultaneidade. E no resto do planeta, a gente pode perceber, por exemplo, no caso da América Latina e das três Américas, você vê que no século XIX ainda havia escravidão, né? Você vê que, por exemplo, no Brasil, quem libertou os escravos não foi Princesa Isabel coisa nenhuma. Foi a pressão que a corte britânica, o Império Britânico fez para poder ter público consumidor de suas mercadorias, de suas fábricas. Eles queriam que as pessoas comprassem, né? Então a corte portuguesa e a corte brasileira, o Brasil, o Império, foi forçado a libertar seus escravos. Por conta de quem? Por conta da pressão do Império Britânico. Mas eu vou voltar à leitura para a coisa não ficar tão fragmentada na cabeça de vocês, né? É neste campo de tensão da não simultaneidade interna e externa do capitalismo no século XIX que se situa a gênese da teoria de Marx. Marx, ele próprio, um dissidente do liberalismo burguês. Viram que interessante, né? Essa coisa bem essa argúcia do Kurtz, né? Porque esse texto introdutório aqui é tudo Kurtz, né? Só depois é que vai entrar os excertos, os fragmentos da obra do Marx, né? Mas Marx, ele próprio, um dissidente do liberalismo burguês, não podia fazer outra coisa senão levar em consideração essa tensão. Examinada superficialmente, a ação de Marx reflete duplamente a contradição interna e externa do capitalismo da sua época. Em primeiro lugar, Marx foi, ao lado de Friedrich Engels, a figura de proa da mudança de campo social de intelectuais de vanguarda que, por criticar as formas de governo estruturalmente atrasadas, sobretudo na Europa continental, passaram de burgueses liberais moderadamente oposicionistas para a oposição proletária do movimento operário nascente. Evidentemente que, se entender o caráter desse movimento como um motor imanente do desenvolvimento do próprio capitalismo, essa mudança de campo não foi assim tão sensacional e historicamente determinante como a geografia marxista sempre tentou mostrar.
É legal essa ironia do Curtis, né? A geografia. O que é a geografia? A geografia é a história dos santos, né? Porque vem até um certo rodapé aqui. É interessante como no contexto brasileiro não existem partidos políticos, existem seitas, né? Seitas políticas. Tem a seita do Bolsonaro, tem a seita do Haddad, tem a seita do Ciro Gomes, tem a seita da Marina Silva, tem a seita do Jorge do Boulos, tem a seita do Aélio, tem a seita do Geraldo Alckmin, entendeu? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Aí tem a seita desse povo todo e seus discípulos, que ficam se degladiando nas redes sociais. Porque o que é que seria cada um desses líderes, né? Seriam santos, né? O Bolsonaro não comete erros, o Haddad não comete erros, o Lula nunca cometeu erros, né? Então eles teriam seguidores, teriam discípulos, seriam uma seita. Contrariamente à consciência dos seus autores, a simples mudança de ponto de vista de classe permaneceu inteiramente no quadro da lógica capitalista, tendo sido determinada sobretudo pela decepção devido à falta de progressismo imanente da classe capitalista empírica, demasiado arraigada ao status quo da época e demasiado conservadora. A figura fundamental do pensamento dissidente, daí resultante, consistiu na ideia de transferir, de certo modo, para o jovem movimento operário, olha como é arguto isso aqui, gente, de transferir, de certo modo, para o jovem movimento operário as tarefas burguesas da continuação do desenvolvimento capitalista, realizadas sem grande entusiasmo, com morosidade e em grande parte simplesmente abandonadas pela classe possuidora do capitalismo ascendente. Diferenciação das relações jurídicas burguesas, homogeneização do espaço social, modernização das estruturas familiares e culturais, etc. Uma temática recorrente no pensamento de Marx. Nesse ponto, a teoria só tornava consciente aquilo que em todo caso já existia no capitalismo como impulso essencial do movimento operário, através da sua luta pelo reconhecimento, e na medida em que a teoria de Marx conferia uma expressão científica a esse impulso, ela podia tornar-se porta-voz teórico-social ou representante científico do movimento operário, como motor interno do desenvolvimento do capitalismo. Esse papel da teoria de Marx ainda se fortaleceu pelo fato de ele, sendo alemão, escrever ao mesmo tempo na perspectiva do subdesenvolvimento capitalista, especificamente alemão. Já no prefácio da primeira edição de O Capital, ele escrevia: atormenta-nos, como a todo o resto da Europa ocidental continental, não só o desenvolvimento da produção capitalista, mas também a falta do seu desenvolvimento. Além das calamidades modernas, oprime-nos uma série de calamidades herdadas, decorrentes do fato de continuarem a vegetar modos de produção arcaicos e ultrapassados, com o seu séquito de relações sociais e políticas anacrônicas. Somos atormentados não só pelos vivos, mas também pelos mortos. Le mort suicide le vif, sazie le vif. Com essas palavras, fica patente quando o dissidente Marx estava agarrado ao conceito liberal de progresso e ao esquema de desenvolvimento histórico da filosofia hegeliana, o qual ele simplesmente transferira de uma versão de pura história do espírito para a história dos modos de produção econômicos.
ou como ele próprio chegou a afirmar, colocara de pé o que estava de pernas para o ar. Desse ponto de vista, historicamente, era a voz do capitalismo, e para poder realmente aboli-lo, era preciso primeiro introduzi-lo como modo de produção historicamente necessário, em nome do desenvolvimento das forças produtivas, reforçá-lo, continuar a desenvolvê-lo e, de certo modo, aproximá-lo do seu conceito. Simplesmente não seria possível esquivar-se dele, como afirmou Marx naquele prefácio, pois se tratava de tendências que se impunham com a necessidade férrea. O país industrialmente mais desenvolvido mostra ao menos desenvolvido apenas a imagem do seu próprio futuro. Em sua referência teórica, e em certo ponto de vista histórico-filosófico positiva, já não simultaneidade, tanto interna como externa, do capitalismo do século XIX. Aliás, no século XIX. Marx pôde ser lido como um sensato teórico da modernização, e exatamente por isso um teórico-chefe do movimento operário moderno. Esta interpretação mostra-nos o conhecido Marx da luta de classes, do interesse econômico, do ponto de vista do operário, do materialismo histórico, etc. Se a teoria de Marx ficasse reduzida a isso, então, dada a sua ênfase social, ela apenas se distinguiria de outras teorias da modernização, pela sua terminologia específica e pela fundamentação na teoria da história. Nesse sentido, o programa de uma programa de uma crítica do capitalismo meramente imanente e voltada para os diversos níveis da não simultaneidade estaria hoje esgotado, e com isso Marx estaria liquidado. Mas a teoria de Marx contém também uma linha de argumentação completamente diferente, que ultrapassa largamente o horizonte da sua época. Trata-se de uma crítica muito mais profunda do capitalismo, que merece esse nome também em sentido lógico e histórico, porque critica fundamentalmente o modo de produção capitalista nas suas formas político-econômicas elementares, que englobam todos os grupos, classes e camadas da sociedade, e constituem o sistema de referência comum dos conflitos sociais no seio do capitalismo. Este segundo e autêntico plano da crítica de Marx ao capitalismo já não se refere apenas a um certo modo ou a um certo grau de desenvolvimento, ou a determinados efeitos desse contexto formal social. Já não é meramente acidental ou fenomenológico, mas atinge a essência ou o cerne da coisa. Não se refere a propriedades negativas ou a defeitos e insuficiências, eventualmente suscetíveis de correção imanente, mas é uma crítica categórica ou categorial, isto é, rejeita as definições essenciais, fundamentais do capitalismo. Não se trata aqui de meras definições do pensamento teórico, científico, mas sim de categorias reais da reprodução e do modo de vida social que voltam a emergir na teoria como conceitos, por exemplo, na economia política burguesa. Por isso, o subtítulo de O Capital de Marx, Crítica da Economia Política, também pode ser entendido de duas maneiras,
de duas maneiras. Por um lado, como crítica das relações objetivas reais, existentes antes ou independentemente de qualquer teoria, nas suas formas elementares de relacionamento socioeconômico, e por outro lado, como crítica às formas de pensamento e de consciência a ela ligadas e delas resultantes, tanto do senso comum como da ideologia e da ciência. O texto ele é mais corrido, é maior, mas eu lembro daquela dicotomia que o próprio texto, o próprio Curtis faz entre... porque o meu tópico é esse, né? O Marx exotérico e o Marx esotérico. Então, o Marx exotérico seria o teórico imanentista, desenvolvimentista, capitalista. E o Marx esotérico, que está pulverizado na magnum opus de Marx, seria o Marx crítico, categórico, transcendente ao capitalismo. Vocês entenderam aí a nuance da coisa? Enquanto que um Marx, muito pressionado pela própria agenda, pela própria agenda do movimento operário, queria modernizar o capitalismo. Já o outro Marx, né, pouco conhecido, pouco divulgado no seio do movimento operário e muito menos, pouco recuperado pelos partidos de esquerda e muito menos ainda pela academia, seria um Marx que ao longo de sua obra, principalmente nos Grundrisse, no Fragmento das Máquinas, apontaria para a ruptura, a transcendência ao capitalismo, né? Eu poderia falar mais coisas, mas eu não estou muito inspirado. Na verdade, eu criei esse book trailer mais para testar os equipamentos que eu comprei, né? O tripé, que eu ainda estou apoiando dele, e esse microfone de lapela, que eu acho que tem um efeito bom. Eu acho que a minha filha está querendo atenção. E vou parar por aqui. Obrigado. Boa noite.